Querido Deus que estás nos céus, muito obrigado por todo o carinho e amor que o Senhor tem nos dado, tanto na nossa vida privada, quanto na nossa vida enquanto movimento. Agradecemos a Ti pelo zelo que o Senhor tem dado na nossa vida e em nossa vida, principalmente em comunidade, Senhor. Sabemos a solenidade dos tempos que estamos vivendo e agradecemos a Ti pelo privilégio. Por mais que muito possa nos ser cobrado, muito possa nos ser exigido, sabemos que tudo vale a pena pelo privilégio de estarmos aqui vislumbrando os grandes acontecimentos que todos os heróis e heroínas da Bíblia almejaram por tanto tempo. E aqui estamos com os nossos amigos e amigas que estão aqui buscando cada vez mais conhecer sobre Ti, e que Seu Santo Espírito possa ser enviado para nós, para que assim possamos ser guiados por Ti e assim o nosso conhecimento possa ser multiplicado, tanto nos eventos externos quanto nos nossos próprios eventos, a nossa própria transformação e caminhada espiritual rumo à purificação, rumo ao Teu caráter. Prepara o estudo de hoje e que possa ser muito proveitoso para todos e todas aqui. Eu que eu lhe peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite novamente. Acho que já está o momento de começarmos. Eu gostaria de. Primeiro, deixa eu compartilhar a tela. O estudo de hoje ele parece ter um texto, né, um título um pouco mais genérico, mas na realidade eu tirei um pouco de um. Eu gostaria de ler um artigo, né? Hoje, um artigo da BBC que fala um pouco sobre como as novas relações internacionais, principalmente com relação ao clima, né? Tanto no grupo internacional quanto no grupo local, alguns artigos foram compartilhados durante a semana, tanto pelos eventos climáticos que estão acontecendo no Brasil, principalmente. Nós tivemos praticamente um acidente climático muito grande no Paraná nessa última semana. E estamos tendo um grande evento internacional, que é a COP30, e o artigo fala um pouco sobre isso, e principalmente com o foco na qual seria o futuro da relação entre os países, né, nesses próximos anos, né? Eu achei bastante valioso o artigo, por conta justamente do quanto nós estamos estudando as relações entre os países e quanto o passo a passo dos Estados Unidos, né, tem sido importante para a gente, e a forma como a lei, né, tecnicamente, a lei dominical vem sendo imposta, né, e vem se desdobrando nesses últimos tempos, tá? Mas antes da gente começar a ler o artigo, né, que eu gostaria que cada um de vocês pudesse compartilhar um pouco a leitura, eu gostaria de ler o trecho do Espírito de Profecia que foi compartilhado no grupo hoje, no estudo de hoje à tarde, que eu acho que fala muito sobre o intuito, né, desse estudo, o intuito dessa nossa atenção especial sobre esses assuntos, né? É o texto de educação, página 183, parágrafos 3 e 4, que diz que, pelo levantamento e queda de nações, como se acha explicado nas páginas das Escrituras Sagradas, necessitam aprender quão sem valor são a simples aparência e a glória do mundo. Babilônia, com todo o seu poder e magnificência, quais desde então o mundo não mais viu, poder e magnificência que ao povo daquela época pareciam estáveis e duradouros, quão completamente passou ela. Como a flor da erva, ela pereceu. Assim perece tudo que não tem a Deus como seu fundamento. Apenas o que se liga ao seu propósito e exprime seu caráter permanecerá. Seus princípios são as únicas coisas firmes que o mundo conhece. Eu achei que seria uma introdução muito interessante para o estudo de hoje, justamente pelo sentido de que a gente já tem total, como posso dizer, total familiaridade, né, com os textos de Daniel, principalmente Daniel 2 e 3,
que mencionam quanto a moralidade, né, a principiologia de Babilônia era muito superior das, das nações que surgiram depois. Né? E eu acho que um cumprimento profético muito interessante, eu acho que eu já repeti isso em vários outros estudos, várias das últimas vezes que eu mencionei sobre esse assunto, sobre como esse caráter, né, do tempo da lei dominical que vivemos hoje tem se demonstrado não por características religiosas ou principalmente características doutrinárias, vamos pensar assim. Mas eu acho que adentrando no artigo de hoje, é justamente um jogo com o próprio caráter humano, né? Como Ellen White fala aqui, que como as coisas perecem sem os fundamentos, sem a psicologia divina, e principalmente a questão do egoísmo e das desigualdades, representam justamente o ápice se a gente pode dizer, dos descendentes de Babilônia. E justamente a moralidade cai da mesma forma que o poder cresce, né? E eu gostei muito do que o jornalista falou, né, no artigo que a gente vai ler agora, justamente porque representa muito como a capacidade dos Estados Unidos terem formalizado e moldado as relações internacionais justamente por coisas muito sutis, mas que ao mesmo tempo não era, como posso dizer, não eram naturais nos últimos tempos e principalmente no início, né, da Declaração dos Direitos Humanos, no início das relações internacionais tradicionais e como isso tem mudado em tão pouco tempo, por mais que possa parecer um pouco sutil. É, vamos ler o texto, então. É, acho que todo mundo aqui, né, todas sabem de que está acontecendo a COP30 no Brasil. A COP30 é uma reunião na cúpula de todos os países, né? Tecnicamente, o convite é enviado para todas as nações. É, e o interesse da COP é justamente mostrar medidas, qual é o avanço que o seu país tem tomado no assunto ambiental, quais outros tratados podem ser formalizados, os dois tratados mais famosos que foram protagonizados pelas COPs, que se iniciaram praticamente em 92 e um pouco antes, são o Protocolo de Quioto e o Tratado de Paris. Né, o Tratado de Paris, que é o mais recente, que fez uns comprometimentos muito sérios em relação aos países, e o artigo vai falar sobre isso, mas as nações, né, a ONU já mencionou que os países não vão conseguir cumprir com o Tratado de Paris. E eu acho muito interessante que uma das primeiras coisas que o Trump fez a partir do momento que ele entrou no poder dos Estados Unidos foi romper com o Tratado de Paris. Né? E aí a gente vai adentrar nos argumentos. Né? Na época do Bolsonaro aqui no Brasil também foi rompido o tratado, não totalmente, mas muitas das aplicações não foram feitas. Né? E mas o assunto mesmo, por mais que tenha esse enfoque ambiental, que nós sabemos que tem sido importante para a camada global, ele mostra muito como as relações entre os países têm se construído nos últimos tempos. E nos últimos tempos é no último ano, principalmente. E qual o impacto disso, né, para o futuro e etc. Então, o título do artigo é A COP30, Cúpula do Clima, ainda faz sentido se Trump e vários outros líderes a ignoram? Ela foi escrita por Justin Rowlatt, e que ele é editor de clima da BBC News, e esse é um artigo de 10 de novembro. 10 de novembro é um tempo bem recente, mas a COP30 se iniciou no dia 6 de novembro, salvo engano. Ah, mas ele foi escrito realmente durante as relações que aconteceram aqui no Brasil, em Belém, né, no Pará. Eu gostaria que alguém iniciasse, né, lendo o texto. Pode ler esses 4 parágrafos, por gentileza, se alguém pudesse habilitar. Alguém? Estamos em poucos hoje, dá para a gente dividir. Ô, João, Oi,
E eu posso ler. Você falou os quatro primeiros parágrafos? Isso, Renilde, eu acho que é o que já Tá. está na tela mesmo. Existe, né? Começa ali, né? Isso, perfeito, obrigado. Uhum. Existe uma fotografia feita há 10 anos em Paris que hoje parece uma relíquia. Nela, dezenas de homens e mulheres posam de terno escuro diante de um enorme letreiro com os dizeres COP21 Paris. Bem ao centro, o então primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, sorri ao lado do futuro rei Charles III, um pouco à frente do chinês Xi Jinping. Mais à direita, o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, aparece em conversa com alguém que ficou fora do enquadramento. Havia tantos líderes presentes naquele dia que foi difícil para o fotógrafo capturá-los de uma vez. Obrigado, Renilde. Uhum. Bom, o panorama do artigo é um pouco. Ele já é dado nessa introdução. As diferenças que foram feitas. Eu até coloquei a foto aqui do artigo, que é da cúpula da COP21, onde todos os líderes e todas as lideranças dos países estavam reunidas, dentre elas, principalmente, como o artigo menciona, né? Tanto Barack Obama, o presidente dos Estados Unidos, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, estavam presentes. Xi Jinping estava presente. O presidente da Índia, o primeiro-ministro da Índia na época, estavam todos presentes. E justamente, né, muitos dos tratados feitos em 2015 mostravam uma certa, como posso dizer, um certo otimismo com as relações internacionais e como os acordos e os tratados ambientais aconteceriam nos próximos anos. E eu achei muito interessante porque justamente nós sabemos da importância do ano de 2014 e como a mudança no mundo, a construção do panorama dentro dos Estados Unidos aconteceu justamente nesse período, né? Então, se a gente puder mostrar essa foto, né, de unidade entre os líderes mundiais, é a foto antes da crise. Né? Nós temos uns termos para isso, né? Antes da agitação do decreto dominical, na verdade, a gente tem muitos marcos, né, que mostram a partir de 2019, principalmente, mas a partir de 2016, com a eleição do Trump, nós vemos que essa agitação já se iniciou, né, em muitos acontecimentos. E o panorama dessa foto, as relações internacionais nesse período, e justamente representado pelas COPs, demonstravam justamente a mudança, né, do que nós vemos hoje e do que existia no passado. Continuando, o artigo fala que há uma grande diferença em relação à foto de família tirada na quinta-feira, dia 6 do 11, com os participantes deste ano na COP30 no Brasil. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e o presidente chinês Xi Jinping não compareceram, assim como os líderes de cerca de 160 outros países. E uma ausência notável foi a do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na verdade, o governo Trump abandonou totalmente o processo e afirmou que não enviará nenhuma autoridade de alto escalão neste ano. Tanto é que um dos membros dos Estados Unidos, né, do governo dos Estados Unidos, que compareceu foi o governador da Califórnia, que ele justamente é um governador de oposição e ele justamente compareceu em oposição, né, em contraposição à própria representatividade do Estado dos Estados Unidos. É, o que leva à pergunta, né, aqui continuando. Por que realizar um encontro multinacional de 2 semanas se tantos líderes não estão presentes? Cristiana Figueres, ex-chefe do processo climático da Organização das Nações Unidas, ONU, sob cuja liderança foi firmado o Acordo de Paris, disse, durante a reunião do ano passado, que o processo da COP não serve mais ao propósito. A era de ouro da diplomacia multilateral acabou, concorda Joss Garman, ex-ativista ambiental, que hoje dirige o LUM, um novo think tank, que é um centro de pesquisa e debate, e ele continua, né? A política climática agora é, mais do que nunca, sobre quem captura e controla os benefícios econômicos das novas indústrias de energia, afirma Garman.
Então, com as emissões de dióxido de carbono ainda em alta, mesmo após 29 dessas conferências, cujo objetivo afinal é reduzi-las, fará alguma diferença realizar mais COPs, né? Então, eu achei muito forte a declaração mencionando que a era de ouro da diplomacia multilateral acabou. E muito do cenário externo que a gente compartilha, né, que a gente percebe, demonstra um pouco isso. Né? E entrando de novo no texto do Espírito de Profecia, é, o Garman, né, esse especialista, ele menciona que, na verdade, a política climática, a discussão climática, é quem consegue controlar economicamente melhor esses benefícios econômicos das novas indústrias de energia, ou seja, de energia verde, os painéis elétricos, a energia eólica, né? Na Alemanha existe um subsídio para a energia solar, né, para a energia dos painéis solares muito grande. Praticamente todos as residências podem instalar esses painéis e é praticamente inteiramente subsidiado pelo governo. E muitos países adotam. Só que entrando no texto Espírito de Profecia, isso não é uma volta não é um voto pela moralidade, né? Pela união dos países em prol de uma causa ambiental, em prol de um resultado comum. É óbvio que no mundo hoje, né, nas relações, na luta entre as nações, há muitos anos isso vem acontecido. Mas durante essa semana, de acordo com vários acontecimentos, né, que tiveram, os eventos externos, e principalmente por conta da campal, do muito que foi discutido disso, eu fiquei pensando muito porque muitos historiadores, né, e principalmente eu faço uma recomendação de um livro do Eric Hobsbawm, que é A Era dos Extremos, ele descreve praticamente o século XX inteiro e menciona como que a Primeira Guerra Mundial acabou com toda a perspectiva de humanidade que o mundo teve. Né? Então, mais ou menos até a primeira década do século XX, todas as nações estavam em prol de um avanço, né? De o aumento da tecnologia, até na arquitetura, e a humanidade ela estava num tempo adormecido mesmo, acreditando que, na verdade, a humanidade tinha interesses em comum, podia chegar a um acordo em comum. E como isso foi defasado desde a Primeira Guerra e agora mais ainda. Só que justamente a diplomacia, né, internacional, as relações internacionais, elas continuaram a vigorar por muito tempo, com a criação da ONU e etc. Lógico que, dadas as restrições que a própria ONU tem, que tem uma atuação praticamente eficaz em todos os painéis globais, é, o último ano, e principalmente a oposição dos Estados Unidos a justamente esses acordos, criou um cenário completamente diferenciado e muito especial, né? Continuando aqui o artigo, eu gostaria que outra pessoa pudesse ler também esses outros 4 parágrafos, que é um novo setor, um novo assunto que menciona sobre Trump e a suposta farsa do clima. Alguém poderia ler esses outros 4, por gentileza? Mais alguém? João Pedro, eu posso ler? Oi, Carla, claro, por favor. É, Neste ano, o primeiro dia de volta ao cargo, Trump usou sua caneta presidencial para retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, o Tratado da ONU de 2015, no qual os países se comprometeram a tentar limitar o aquecimento global a 1,5 graus. Essa história de mudança climática é a maior farsa já imposta ao mundo, disse Trump à Assembleia Geral da ONU em setembro. Se vocês não se livrarem desse golpe verde, seus países vão fracassar. Trump revogou restrições à exploração de petróleo, gás e carvão, assinou bilhões de dólares em incentivos fiscais para empresas de combustíveis fósseis e liberou terras federais para extração. Além disso, Trump e sua equipe têm pressionado governos em todo o mundo a abandonar seus programas patéticos de energia renovável e a comprar petróleo e gás dos Estados Unidos, em alguns casos sob ameaça de tarifas punitivas.
Japão, Coreia do Sul e países europeus concordaram em comprar dezenas de bilhões de dólares em hidrocarbonetos americanos. Vou baixar um pouco, Carla, mas pode continuar lendo aqui, por favor. O objetivo é claro. Trump afirma querer transformar os Estados Unidos na maior superpotência energética do mundo. Enquanto isso, trabalha para desmontar a agenda de energia limpa de seu antecessor, Joe Biden. Subsídios e incentivos fiscais para energia eólica e solar foram drasticamente reduzidos. Licenças foram revogadas e projetos cancelados. O financiamento para a pesquisa também sofreu cortes. A energia eólica nos Estados Unidos é subsidiada há 33 anos. Não é tempo suficiente? Disse o secretário de Energia Chris Whitting, não sei, quando a BBC o perguntou sobre a política do governo em setembro. Depois de 25 ou 30 anos de subsídios, é preciso aprender a andar com as próprias pernas. John Podesta, assessor de clima que trabalhou com Obama e Biden, vê a situação de outra forma. Os Estados Unidos estão usando uma bola de demolição contra a energia limpa, afirmou. Eles tentam nos levar de volta não ao século XX, mas ao XIX. Obrigado, Carla. Eu acho que esse panorama mostrou um pouco mais. Eu já havia comentado, né, eu falo, das primeiras medidas do governo Trump, que foi principalmente com relação a essa questão ambiental. E acho que dois pontos podem ser ressaltados nisso. O primeiro, mostrando justamente como tem sido sutil a atuação dos Estados Unidos em manipular a política global. E justamente nessa carga ambiental, que tem sido um assunto mundial há muito tempo, eu acho que muitos aqui conhecem sobre as eleições de 2000, né, 2000, 2001, em que justamente o Al Gore, que era o concorrente contra o Bush, ele falava muito sobre essa política ambiental. Né? E a gente sabe o que aconteceu naquela eleição. Acho que a Helena, ela fala bastante isso nos estudos dela, demonstrando como que a eleição sofreu vários cortes, várias corrupções justamente com relação a isso, e justamente contra um candidato que pregava sobre a condição ambiental. Então, no final do artigo vai demonstrar um panorama um pouco maior disso. Só que só esse assunto já demonstra como os Estados Unidos têm pressionado outros países para adotar as suas medidas e sua forma de negócio, se a gente pode assim dizer, de uma forma direta, né? E acho que justamente a multilateralidade das relações, ela tem sido perdida justamente por isso. Porque, obviamente, desde o início das relações globais, os acordos negociais eram uma troca de vantagens. E muitas vezes esses acordos eram desproporcionais. Só que no momento, os acordos não só são desproporcionais, são praticamente ordens a serem seguidas, né? Os Estados Unidos sempre se colocou como um principal player, né? O principal jogador da política mundial. Só que nos últimos anos ele tem aceitado esse cargo e agido conforme os ritos que esse cargo demonstra, né? E eu acho que um outro ponto, né, o segundo ponto, que é justamente isso que o secretário de Energia mencionou, é que o argumento, né, também essa sutil retórica deles, né, de que eles não vão continuar investindo na energia eólica porque eles já investiram por mais de 30 anos e isso não mostrou ser suscetível, né? Não mostrou ter nenhum impacto, não mostrou ter nenhuma diferença, e então depois disso eu acho que eles já podem parar de subsidiar e que eles que se mantenham com os próprios pés, né? O que demonstra justamente uma falta de comprometimento muito grande, né, com relação ao que não só com a boa-fé negocial, né, se a gente pode assim dizer, mas justamente como a sutileza da retórica, né, que demonstra isso. Aqui é uma foto, né, que demonstra Trump quando ele assinou e e justamente como a retórica, né, o discurso, ele é direto. A mudança climática é a maior farsa já imposta ao mundo, né? Então não existe
praticamente objetivo, né? Não existe o que eu posso dizer? As falas não são mais amainadas, não são mais corteses, né, nas relações. Elas são praticamente diretas e funcionam como ordens, né? Seguindo o artigo, menciona que no mês passado, um acordo histórico que reduziria as emissões globais do transporte marítimo foi abandonado depois que os Estados Unidos, junto com a Arábia Saudita, conseguiram encerrar as negociações. O movimento preocupa apoiadores das conferências do clima. O que acontece se o caminho seguido pelos Estados Unidos levar outros países a reduzir seus compromissos? Ana Aberg, pesquisadora do Centro de Meio Ambiente e Sociedade do Instituto Chatham House, diz que a COP ocorre em um contexto político muito difícil, considerando a postura de Trump. Acho mais importante do que nunca que esta COP envie alguns tipos de sinal ao mundo de que ainda existem governos, empresas e instituições agindo contra a mudança climática. E agora o artigo entra numa fase um pouco mais pessimista, né? Que ele resume como tarde demais para vencer no tênis de mesa. Por quê? Porque aí ele representa qual que é a posição da China nisso tudo, né? A estratégia de Trump coloca os Estados Unidos em rota de colisão com a China, que também trabalha há décadas para dominar o suprimento global de energia, mas por meio de tecnologia limpa. Um outro comentário que eu achei bastante interessante, que o especialista sobre essas relações, anteriormente no artigo, menciona que os Estados Unidos não quer levar o mundo para o século XX, ele quer levar o mundo para o século XIX. E eu achei muito interessante, e aí a gente já viu isso diversas vezes nos artigos mundiais que nós vemos hoje, tem essa carga profética, que é muito interessante que justamente no período em que a gente tem estudado que havia uma besta no século XIX que não existia, né? Justamente por não ter formado as relações, não ter aceitado os princípios com a mulher, e que isso volta no sétimo reino. Então, justamente, essa frase menciona muito que os Estados Unidos ele não está tentando voltar no século XX, enquanto ele ainda estava buscando o poder de rei do norte, ele ainda havia um conflito do rei do norte. Ele quer voltar no século XIX, no período em que ele poderia ter assumido a coroa, mas não assumiu. Então, ele busca voltar a 200 anos praticamente de evolução, justamente representando o que seria o sétimo reino, né? O que seria essa carga governamental dos Estados Unidos nos dias de hoje. Continuando, quando menciona sobre a China, que em 2023 as tecnologias verdes responderam por cerca de 40% do crescimento econômico chinês, segundo o site especializado Carbon Brief. Após uma leve desaceleração no ano passado, as fontes renováveis representaram um quarto de todo o novo crescimento e hoje compõem mais de 10% da economia do país. E assim como os Estados Unidos de Trump, a China atua internacionalmente muito além da COP, está levando seu modelo energético ao mundo. Enquanto os Estados Unidos apostam nos combustíveis fósseis, a China investe pesado em tecnologia verde. A divisão transformou o debate climático. Agora ele opõe as duas superpotências globais em uma disputa pelo controle da indústria mais essencial do planeta. Isso deixa o Reino Unido e Europa, além de potências emergentes como Índia, Indonésia, Turquia e Brasil, presos no meio. Durante a COP deste ano, uma fonte do governo de um grande país desenvolvido afirmou: de tudo que mais os apavora, né, essas potências emergentes, os países, o pior é parecer que estão criticando Trump. Eu acho que isso é muito sensível também, mencionando que, na verdade, a atuação dos países não tem sido mais em o que é mais vantajoso para nós como comunidade, para nós como grupo econômico, o que é mais vantajoso para o Mercosul, o que é mais vantajoso para a União Europeia. O que mais apavora as nações é parecer que eles estão criticando Trump, que eles sabem que isso vai ser rechaçado, que isso vai ser demovido, né? Isso vai ser criticado, isso vai ser destruído praticamente no panorama global. E isso é uma mudança de comportamento muito grande que a gente não experimentava em muito tempo, né?
E continuando, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, alertou no mês passado que a Europa não deve repetir o que chamou de erros do passado e perder outra indústria estratégica para a China. Ela classificou a perda da base europeia da fabricação de painéis solares para concorrentes chineses mais baratos como uma lição que não podemos esquecer. A Comissão Europeia prevê que o mercado de energias renováveis e outras fontes limpas crescerá de 600 bilhões de euros, seriam 3,6 trilhões de reais, para 2 trilhões de euros, ou seja, 12 trilhões de reais, em uma década, e quer que a Europa capture ao menos 15% desse valor. Mas essa ambição pode ter chegado tarde demais. Eu acho que esse panorama menciona muito, representa muito como as nações estão correndo com relação a isso, em prol da vantagem econômica e não mais dos ideais que iniciaram as COPs e iniciaram as Nações Unidas. E justamente por conta dessa bipolaridade global entre China e os Estados Unidos têm se aproveitado muito disso, né? Conversando essa semana com a minha namorada, Júlia, que inclusive ela é formada em relações internacionais, então com certeza ela daria esse estudo de uma forma muito melhor, porque ela realmente é profissional nesse assunto, mas a gente discutiu um pouco sobre a questão de Cuba, né? A posição estratégica de Cuba aqui nas Américas, e justamente a ideia de que qual que é a retórica dos Estados Unidos para Cuba? Que Cuba, na verdade, é um país subdesenvolvido, por conta do comunismo, né? E por conta da ditadura que eles vivem, e por isso que eles não vão para frente, então eles portam essa ideia do capitalismo para o mundo, de que o capitalismo sim gera o desenvolvimento. Mas, na verdade, nós vemos que Cuba é um país que há mais de 60 anos tem sofrido vários embargos econômicos, de todas as naturezas, então ele não tem tratados internacionais com outros países, a política de combustíveis globais não chega em Cuba, existem muitas piadas, né, na mídia universal que fala que os cubanos só andam de Fusca, né, só andam de carros antigos porque a indústria automobilística de Cuba parou na década de 60. Só que justamente essa retórica que os Estados Unidos usa com Cuba, justamente para, obviamente, dominar as relações dos outros países da América Central, como aconteceu com o Panamá, com a Costa Rica e outros vários países, antigamente, né, representava uma guerra com relação ao comunismo, como aconteceu com a Rússia e outros países emergentes, e como aconteceu no Brasil na época da ditadura militar também, e em outros países da América do Sul que sofreram intervenção militar dos Estados Unidos. Nós vemos agora a situação da Venezuela nos dias de hoje. Mas como a retórica sutil, que na verdade era uma briga com relação entre o capitalismo e o socialismo, né, que muitos falam sobre o fantasma do socialismo, na verdade isso tem se tornado, nos dias atuais, uma briga entre os Estados Unidos e o resto do mundo, né? As políticas e as estratégias que os Estados Unidos usou, né, os Estados Unidos usaram com países específicos e intervenções militares específicas, como no Iraque, no início dos anos 2000, ela tem se propagado de uma forma mais sutil, mas muito mais eficiente para todos os países, né? E essa é uma transformação. Nas linhas da Ancia Terry, ela menciona muito o caráter desse sétimo reino sendo representado, sendo demonstrado, tanto a partir de 1998, em que havia um conflito, depois de 1989, principalmente a partir de 2024. E acho que representa um pouco disso, né? O conflito que os Estados Unidos teve no século XIX com o México, com a França, com a Inglaterra, com países locais, se transformou no conflito que os Estados Unidos teve com o mundo no século XX, né? Com a Europa, principalmente a Alemanha e a Rússia, com Cuba, com os governos socialistas, né, governos comunistas, tecnicamente, da América Latina e da América Central. E agora, nesse novo século, no século XXI, principalmente a partir de 2024, né, a partir de 2016, a gente pode dizer, tem se tornado uma oposição geral, né? Uma oposição geral.
né? E a gente volta para o texto bíblico, né? Nabucodonosor menciona, né? Fala que na verdade ele seria um rei sobre toda a terra e seu reino seria eterno. E a construção desse caráter do conflito entre as nações tem sido representado justamente por aquilo que os Estados Unidos têm demonstrado nesses últimos tempos. Para fechar o artigo, que eu creio que já esteja acabando, é que eu saí um pouco do tema, né? Só um instante que tem um comentário. A Carla mencionou sobre a reflexão, né? Que foi muito boa. E no último texto que a gente leu sobre a questão de que a Europa tem brigado, né, com a economia verde, né, com os investimentos de energia verde. E menciona que a Europa pode ter chegado tarde demais. E por quê? Eu gostaria de, mais uma vez, de alguma pessoa pudesse ler, né, essa parte do texto também, por gentileza. Alguém? Pedro, eu acho que eu posso ler. Tá bom, Marcos. Obrigado. Pode ler. Então, vamos lá. A China, é esse texto aqui, né? A China já é a Isso. superpotência. Ok. A China já é a superpotência mundial em tecnologia limpa, diz Li Shu, diretor do China Climate Hub, do Instituto Asia Policy. O domínio da China em energia solar, eólica, veículos elétricos e baterias avançadas, afirma, é hoje virtualmente inatingível. Xu compara a situação a tentar vencer a seleção chinesa de tênis de mesa. Se você queria superar a China, precisava ter se organizado há 25 anos. Se quiser fazer isso, agora não há esperança. A China produz mais de 30%, a China produz mais de 30% dos países solares do mundo, proporção semelhante de baterias avançadas. 70% dos veículos elétricos e mais de 60% das turbinas eólicas, todos a preços extremamente baixos. A recente decisão da União Europeia de elevar tarifas sobre veículos elétricos chineses reflete a dimensão do dilema. Abrir o mercado pode levar ao colapso da indústria automotiva europeia. Fechá-lo pode comprometer as metas ambientais. Restringir o acesso da China a esses mercados pode desacelerar Garman. Segundo Garman, ignorar questões de segurança econômica, emprego e segurança nacional pode minar o apoio público e político a todo o esforço climático. Obrigado, Marcos. Só até aí. Ok. Bom, eu acho que esse panorama, eu acho que ele traz realmente um fechamento muito interessante para o artigo. Porque eu acho que deu para perceber pela escrita que qual é a maior ameaça que os países têm sentido? É os Estados Unidos? Não, é o mercado chinês. E por quê? Porque justamente por a China ter se preparado há muito tempo antes e que, inclusive, eu não sei quantos aqui gostam de carro, mas nos últimos tempos existe um carro muito famoso da Ford, que é o Ford Shelby. Fizeram uma versão elétrica do Ford. E ele foi rechaçado na internet e no mercado mundial, né? E por quê? Porque justamente a pessoa que compra um carro esportivo, ela gosta, né, de ouvir o barulho do motor, né, de sentir o motor, né? E ela foi rechaçada, tanto é que a Ford voltou atrás, né, e parou a fabricação desse modelo elétrico. Só que, por mais que exista esse mercado, a supremacia chinesa ela chega a todos os lugares do globo e ela vai acontecer, né? O mercado brasileiro ele já está totalmente imerso
no comércio de veículos elétricos, né? E, e isso acontece no mundo. E justamente a partir do momento que as nações se sentem ameaçadas com esse tipo de comércio, né? Principalmente quando as nações elas sentem essa ameaça chinesa, né? Qual é o país que vai oferecer a solução para essa ameaça? Obviamente, os Estados Unidos. Então justamente, né, esse panorama, de acordo com o que a gente vê nos últimos acontecimentos, justamente pelo o plano mundial que nós vemos nos últimos hoje, como os Estados Unidos têm abocanhado vários setores do comércio, você percebe que muitas nações podem até não acatar os mandamentos, as ordenanças, né, dos Estados Unidos, mas justamente essa bipolaridade, essa ideia de que existem dois jogadores principais e eles estão guerreando, fará com que os países tomem escolhas, né? Fará com que os países tomem estratégias. E o panorama é um dos piores, como a gente pode ver, né? O fechamento do artigo ele traz que a COP ela tem que ter um novo propósito ou uma perda de tempo, né? Com as mudanças nas prioridades e na política global, Anna Berg, do Instituto Chatham House, afirma esperar que a COP se torne um fórum anual de prestação de contas para países e organizações, algo que, segundo ela, continua sendo um papel importante. O encontro no Brasil ocorre após o reconhecimento do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, de que a meta de 1,5 grau definida em Paris não será atingida, o que ele classificou como negligência mortal da comunidade internacional. Passei um pouco. O ano passado foi o mais quente já registrado, e 60 dos principais cientistas do clima afirmaram em junho que o planeta pode ultrapassar o limite de 1,5 grau em apenas 3 anos, mantidos os níveis atuais de emissão de dióxido de carbono. Mesmo assim, cresce o questionamento sobre a necessidade de uma conferência anual. Acho que precisamos de uma grande COP a cada 5 anos, entre uma e outra. Não sei bem para que serve, diz Michael Liebrecht, fundador da consultoria Bloomberg New Energy Finance e apresentador do podcast sobre energia verde Cleaning Up. Não dá para esperar que os políticos continuem fazendo compromissos cada vez maiores. É preciso tempo para que as indústrias se desenvolvam e as coisas aconteçam. A economia real precisa alcançar as promessas. Aqui menciona um pouco, né, sobre como que a temperatura do mundo tem crescido acima dos níveis do período pré-industrial. O ano passado foi o primeiro já registrado em que a temperatura média global do ar ficou mais de 1,5 grau acima dos níveis do fim do século XIX. Um único período de 12 meses, porém, não é considerado uma violação do Acordo de Paris. O calor recorde de 2024 já foi ampliado por padrões naturais do clima. Então, justamente, isso representa um pouco o interesse dos Estados Unidos, né, de voltar para o século XIX, e a temperatura do mundo conseguiu voltar ao século XIX. Né? Liebrecht acredita que seria muito mais produtivo realizar encontros menores voltados à remoção de barreiras para a energia limpa. Mas também considera que certos temas, como a implementação, deveriam ser debatidos em lugares mais relevantes, como Wall Street, onde as pessoas realmente podem financiar projetos, e não às margens da floresta amazônica. E justamente sobre como Wall Street tem trabalhado hoje em dia, né, em principal investimento e financiamento do governo Trump, nós temos a completa ciência de que jamais aconteceria uma conferência do clima em Wall Street. Né? Continuando mesmo assim, as negociações dessa edição da COP serão importantes. Entre outros pontos, a conferência busca um acordo para criar um fundo de bilhões de dólares de apoio às florestas tropicais do mundo, como a Amazônia e a Bacia do Congo. O que até o momento eu não vi nenhuma notícia que mostrasse algo contrário, mas até o momento eles não chegaram em um acordo com relação a isso. Continuando, Michael Jacobs, ex-assessor de política climática do ex-primeiro-ministro britânico Gordon Brown, que foi de 2007 a 2010, e hoje professor de política da Universidade de Sheffield, no Reino Unido, acredita que o apoio coletivo contínuo ao processo é essencial. É uma mensagem política importante, porque Donald Trump tenta
tenta minar o processo coletivo, mas também é um recado às empresas para que continuem investindo na descarbonização, já que os governos seguirão adotando políticas climáticas. O secretário de Energia do Reino Unido, Ed Miliband, diz acreditar que essas reuniões trouxeram avanços concretos ao envolver países no combate à mudança climática e ao incentivar políticas que tornaram possível a revolução das energias renováveis. É árido, é complicado, é angustiante, é cansativo, afirma, e é absolutamente necessário. Ainda assim, muitos reconhecem que há bons argumentos para reduzir a escala desses encontros internacionais. No fim das contas, a verdadeira escolha que se impõe a grande parte das nações presentes é até que ponto alinhar-se à revolução energética limpa liderada pela China ou dobrar a aposta em uma agenda centrada nos combustíveis fósseis. Olha a dualidade que os países enfrentam hoje, né? Que foi o que eu mencionei antes. Existe uma escolha com relação à questão energética, mas existe uma escolha clara. Até que ponto aliar-se à revolução energética limpa liderada pela China ou dobrar a aposta em uma agenda centrada nos combustíveis fósseis? Obviamente, a agenda dos Estados Unidos. Por isso, muitos observadores afirmam que o processo de descarbonização tende a depender menos. Eu acho que acho que o ponto central do artigo é isso, né? Depende de menos. Vou só grifar. Tende a depender menos dos compromissos multilaterais do passado e mais de acordos bilionários entre os países, tanto nessa edição da cúpula quanto nas COPs futuras. Esse ponto menciona um pouco do nosso estudo também na época das eleições dos Estados Unidos, que menciona que, principalmente na Campal do Reino Unido e na Campal Internacional do ano passado, em que principalmente qual foi o erro dos democratas, né, que eles perceberam. Eles falaram muito, né, sobre a pessoa do Trump, sobre as questões de aborto, de desigualdade, mas qual foi a principal política republicana sobre a economia do país? Sobre a inflação dos Estados Unidos, sobre como a economia do país resultaria. E óbvio, quando você faz um investimento muito grande nos combustíveis fósseis, olhando para o panorama global e como a grande parte das indústrias continuam a aplicar esse tipo de energia, por mais que a China tenha ganhado a grande maioria dos espaços, é óbvio que há um crescimento econômico. É óbvio que existe uma queda circunstancial da inflação, por mais que a inflação dos Estados Unidos tenha crescido muito nesse último ano. Então, justamente o discurso de que as mudanças climáticas são uma farsa, né? O próprio discurso de que essas relações multilaterais elas não sofrem efeito, né? Elas não surtem efeito, ela acaba sendo embasada e ela acaba sendo confirmada justamente pelo próprio resultado das ações de vários países em contrariedade a elas, né? É um pouco do argumento do secretário de Energia dos Estados Unidos. As energias eólicas, elas são subsidiadas, né? A energia eólica é subsidiada dos Estados Unidos há mais de 30 anos. Como elas não conseguiram passar por cima dos combustíveis fósseis, por mais que, na verdade, o incentivo dos combustíveis fósseis sempre foi maior, então não teria como ultrapassar, mas como ela não conseguiu ultrapassar, então demonstra que não vale a pena investir nisso e que ela nunca vai ser uma energia suficiente para suprir um país, principalmente das dimensões dos Estados Unidos. E acho que demonstra bastante o panorama das relações globais, né, das relações geopolíticas nos últimos tempos. É um artigo curto, né, que eu gostaria de trazer um pouco do panorama, mas eu gostaria de ouvir comentários de vocês, por gentileza. Algo que pudesse acrescentar, ou alguma pergunta, ou algum outro assunto conexo a esse. Eu acho que seria muito interessante para que fosse realmente a gente levasse isso para discussão. Né? Podem ficar à vontade.
Ninguém teria nenhum Uau, comentário? bom, Oi, Renilde. eu Oi, gostaria de obrigado. comentar, gostaria de comentar o seguinte: a gente consegue perceber, principalmente porque é um assunto que nós estamos tratando já de muito tempo, mas assim, com esse artigo é bem fácil perceber como isso, como esses acontecimentos, eles não se dão de uma vez. É uma crescente, como você trouxe aí desde a eleição que teve a disputa de Al Gore, e depois, de alguma forma, a gente acaba entendendo assim que há um acordo político qualquer, porque o Al Gore acabou baixando a cabeça, aceitando aquele resultado e se tornando o protagonista com relação à mudança climática. É como se ele tivesse aceitado essa faixa em troca da faixa de presidente, né? E continuou propagando sobre isso. A gente vê que o acontecimento, né, de todas essas COPs, de todas as reuniões, de todas as ajudas que foram feitas, né, financeiras ou não, mas a crescente que é tudo isso, até chegar ao ponto atual, né, que esse texto, esse artigo traz tão bem, que quase parece ser uma reunião em que o propósito não será alcançado, porque justamente por não haver mais a multilateralidade, uma reunião como essa ela se torna muito mais ineficaz, né? Então, assim como a gente vê nos estudos proféticos, né, a crescente, como tudo começa de pouco a pouco e se torna um grande acontecimento, a gente pode perceber também aqui com relação a esse artigo, trazendo algumas das consequências, né, e se não a mais sérias delas, que é a mudança climática, e os Estados Unidos contra eles mesmos e contra o mundo. Cortou, Renilde? Ou... Não, não, não cortou, não. Eu paro por aqui mesmo. É uma reflexão assim de observação mesmo. Entendi. Não, tudo bem, muito obrigado, tá? Ótimo comentário. Eu acho que justamente o que a Renilde falou eu acho que demonstra realmente o momento que nós vivemos hoje e o avolumar, né? A gente leu vários textos, acho que no primeiro estudo do Anselmo Parminder, ou no segundo, não, acho que foi no primeiro, na Campal Internacional, ele leu vários textos sobre o momento de hoje, e principalmente dos testemunhos para a igreja, que menciona como as coisas têm se avolumado, não é? E a gente, no ano, como a gente, na época em que a gente colocou o 2001 como marco, e principalmente das pessoas que estavam no movimento na época e viveram esse momento, eles sabiam que era um marco, sabiam a importância, mas não sabiam todos os desdobramentos que isso geraria. E nós estamos colhendo esses frutos agora. Eu acho que é bonito a gente pensar nisso, justamente nesse período de colheita, né, da lei dominical, como justamente os frutos estão sendo revelados. Você, acho que o Mate deu um dos últimos estudos sobre isso, sobre a questão da agricultura. Você vê os frutos, você consegue ver. Você vê aquilo bonito na árvore, né, se a gente pode dizer, bonito ou não tão bonito, né, dependendo de qual seria o fruto. Mas você percebe como essas coisas se avolumam e elas demonstram justamente quais são os desdobramentos, qual é o caráter e qual é a consequência disso e para onde a gente vai, né? E eu acho que nisso tudo o que a gente pode dizer é como Deus tem sido maravilhoso com a gente, como tem sido misericordioso com a gente de podermos presenciar isso de forma tão clara, né? Eu acho que a frase mais impactante desse artigo, que talvez não aconteceria nos últimos anos, é que os países eles não têm só medo das decisões, eles têm medo de desagradar Trump, eles têm medo de criticar Trump, né? É justamente a volta de um rei, né?
a resistência de um rei, e que a gente não experimentava, né, que a comunidade global não havia experimentado há muito tempo. Hã? Mais algum comentário, alguma pergunta, algo do tipo? Então, creio que já podemos encerrar. Acho que encerramos praticamente em 1 hora certinho, mas se tiver mais algum comentário, por favor, fiquem à vontade. Não? Deixa eu parar de compartilhar a tela. Se não houver nenhum comentário, eu vou encerrar com uma oração. Tudo bem? Vamos orar então. Querido Deus que estás nos céus, agradecemos novamente, não só pelo privilégio do ensino, do aprendizado, mas pelo privilégio de nos reunirmos em comunidade, Senhor. Nós sabemos o que tem ocorrido no mundo e como muitas vezes nós temos estado na contramão de todos os princípios das nações, dos conflitos entre elas, e agradecemos a Ti por ter escolhido um povo que se coloca contra os conflitos e justamente na contramão daquilo que as nações têm pregado. Agradecemos a Ti pelo privilégio de vermos os acontecimentos diante dos nossos olhos e que, por mais que, obviamente, não temos todo o entendimento de todas as ações do inimigo e de seus emissários, nós temos o privilégio de saber a importância de certos eventos e assim podermos nos reunirmos e crescermos em fé e em graça diante de Ti. Agradeço, Senhor, pelo início do sábado e pedindo para que cada um de nós possa usar estas horas da melhor forma possível. Não que seja somente nesse dia, mas que a gente possa se aproximar cada vez mais de nosso Deus e assim possamos extrair ao menos um pouco, uma gota do seu caráter, Senhor, porque somos falhos, somos pobres, cegos e nus e precisamos de Ti. Agradeço a cada um que tem participado hoje, que possa nos conceder uma boa noite de descanso e um feliz sábado para todas as famílias aqui representadas. É o que eu lhe peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém.